eu sou Flávia Tavares. Eu sou Mariane Mariano. E nós estamos hoje aqui para mais um quadro da Salada Bonita, todo mundo compra. Hoje muito especial, especial porque é para comemoração do Dia dos Pais. Essas pessoas tão importantes na vida dos filhos. E fácil de fazer em casa, todo marido vai gostar, todo pai vai gostar. Saborosa e rica em nutrientes também. Sim. Né? Vamos começar falando aqui, não são tantos nutrientes, né? Sim. A gente tem o tomate, e o tomate para a saúde do homem é extremamente importante. É rico em vitamina C, A, mas ele tem uma propriedade anticancerígena por ele conter um antioxidante que chama licopeno. Então, para a próstata no homem cai muito bem. Muito bem. Todos os homens devem abusar de tomate. Isso aí. Temos mussarela de búfala, que é uma delícia. E para a saúde óssea também cai muito bem para o envelhecimento saudável. Uma fonte de proteína. Fonte de proteína, exatamente. E manjericão, azeite e sal no molinho ali. Manjericão, uma erva aromática que tem propriedades antimicrobianas, então até para a imunidade, no combate de infecções por bactérias, fungos, vírus, cai muito bem. É isso aí, o olhinho essencial de manjericão é um ótimo antimicrobiano. E junto com o azeite, o próprio manjericão e o azeite tem benefícios para a saúde cardiovascular. Ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e os triglicéridos também. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar a montar a nossa salada. E hoje, para esse dia especial, nós resolvemos falar sobre os temperamentos dos pais. E como isso é importante, como impacta na vida de um filho o temperamento do seu pai. E o que você acha, Mari, da gente começar falando do temperamento dos nossos pais? Eu acho super interessante. E vai ser para você também que está assistindo esse vídeo. Porque o lance dos temperamentos como autoconhecimento, né? Na minha vida mudou muito quando eu descobri isso e na minha vida de entender como que a minha educação foi acontecendo e até a construção da minha própria personalidade de acordo com o temperamento do meu pai e da minha mãe. Aqui a gente vai falar dos pais. Meu pai tem um temperamento melancólico. Sim. Então, introspectivo, né? Perfeccionista. E como esse lance dele ser perfeccionista, ele meio que exige da gente ser também. Sim. Né? O pai melancólico traz muito isso, Traz muito isso, assim, aquela determinação, os detalhes das coisas, ter sempre tudo certinho, tudo organizado. Então, você aprende a lidar com isso. Tem a intensidade dos sentimentos também, né? Porque os melancólicos são muito intensos no sentir. O que pode acontecer é, das vezes, eles não serem tão... Eles não demonstram tanto, né? Eles têm uma maneira de demonstrar diferente. Eles têm uma maneira de... O meu, particularmente, tem uma maneira de demonstrar com cuidados. Porque eles, muitas vezes, ele não consegue falar isso, né? Porque eles pensam muito, tá tudo lá dentro deles, mas a parte de sair, às vezes demora. Precisa ser impulsionado por algo, né? Muito mais forte. Sim. Então, às vezes, vem com gesto, o abraço, que é aquele abraço forte. A maneira de conduzir as coisas ao redor também sempre foi muito aquele cuidado em excesso, né? De dar dos detalhes da vida. É gostoso ter um pai melancólico. E assim, o pai melancólico, ele exige bastante do filho, né? Sim. Mas de uma forma calada. É diferente do pai colérico, por exemplo. Porque um pai colérico, ele vai exigir e vai falar. Né? Eu falo que ele é quase um general da casa. Ele atropela, né? Ele o pai colérico, ele vai entender, ele não vai ter muita paciência. Sim. E ele vai meio que atropelar, o filho vai ter que saber lidar um pouco com isso, porque a tendência dele é atropelar as coisas e ir fazendo. Querer resolver. Às vezes falta paciência mesmo, né? Que é o que mais falta. Muitas vezes eles tentam resolver as coisas pelos filhos. Sim, né? O pai colérico. Sim, porque não tem paciência. Não tem paciência. Aí então ele vai lá e fala assim, já que tá demorando pra fazer, porque o pai melancólico ele vai ter detalhes, o filho, dependendo do temperamento, às vezes ele tem uma velocidade diferente, o pai colérico vai atropelar. Vai atropelar, né? É isso mesmo.
O pai melancólico, ele tem que ter cuidado, porque como ele é muito exigente consigo próprio e com o outro, ele pode se tornar um pouco crítico. Sim. E como ele tem dificuldade de falar, muitas vezes ele não vai elogiar. Então o pai melancólico, ele tem que sempre ter o cuidado... Não, acho que não precisa, eu vou trocar aqui. Ele tem que ter um cuidado de elogiar os filhos. Porque assim, dentro dele ele pode estar morrendo de orgulho do seu filho. Só que como ele não fala, parece que já é sabido, né? Isso. Então assim, o pai melancólico, ele tem que sempre se forçar a elogiar os seus filhos. É isso aí. A elogiar. Quem aí já detectou que tem um pai melancólico, pode ajudar esse pai, Sim. né? Às vezes ajudar numa conversa, às vezes quebrar um pouco essa barreira, mostrar a vida com uma leveza maior. Sim. E já puxando a leveza, os pais sanguíneos, Sim. temos o pai sanguíneo. Eu tenho um pai sanguíneo. E o pai sanguíneo é aquele pai empolgado, né? Que ajuda, que traz o lúdico para a família, que é aquele que empolga todo mundo, amoroso, carinhoso, comunicativo, alegre, né? Tá sempre cheio de energia. Eu lembro que meu pai, a gente pequeno, levava a gente para brincar. Ele que colocava todo mundo na carroceria da caminhonete e levava para assustar as pessoas na rua, que a gente achava o máximo. Todos os sobrinhos amavam ele porque ele era divertido, porque ele era animado. Mas o pai sanguíneo, que é do temperamento, ele também é um tanto quanto explosivo, né? Ele pode ter as explosões. Então, assim, meu pai, às vezes, quando a gente era pequeno, ele era mais bravo, né? Então, assim, às vezes ele brigava. Porque ele tinha a responsabilidade de criar, responsabilidade, justamente. Filhas, então. Agora com os netos acabou, né? Acabou a braveza. Mas ele era, às vezes, ele tinha algumas... Comigo não, porque eu já sempre fui mais quieta. Mas tem um lance, ele também vai explodir, mas logo... Passou. Em poucos minutos aquilo passou, ele não lembra mais, já passou. Guarda. Logo depois ele já vê outra brincadeira, vamos fazer uma coisa aqui, um churrasco. É verdade. Só que o pai sanguíneo, qual que é a preocupação que ele deve ter? Ele não é amigo do filho. Isso. Ele é pai. Ele tem as responsabilidades. Então é muito comum o pai sanguíneo, principalmente se ele tiver uma esposa melancólica ou uma esposa colérica, que são aqueles os temperamentos mais rígidos, né? Ele vai deixar a parte chata sempre pra mãe. É isso aí. Então, assim, ele quer ser o pai legal. E aí, ele começa, às vezes, a entrar em conflito com a mãe. Por quê? Só a mãe briga, só a mãe põe limite. Ele vai delegando, a parte chata ele não quer. Ele perde um pouco dessa autoridade. Sim. Porque e aí, em frente a filhos, a educação de filhos precisa ter. Sim. E às vezes, por ele não ficar com a parte chata, aí ele vem com a rispidez. Sim, né? Aí ele vem com essa energia de uma forma desbalanceada. É isso mesmo. Né? E aí ele precisa se acalmar Se acalmar e entender quais são as responsabilidades dele. É isso. Que ele não é só amigo. Isso. Ele precisa ser amigo, mas ser pai, né? Pai, ter uma autoridade e uma hierarquia. É isso aí. Bom, a salada tá pronta. Já tá pronto. Mas tão fácil, né, Mari? Mas o papo tá bom. Que eu acho que a gente pode falar também dos temperamentos dos nossos maridos. Sim. Como pai dos nossos filhos. Sim, perfeito. Né? Lá em casa eu tenho 3 filhos, cada um com um temperamento. E o meu esposo tem um temperamento sanguíneo. Então, a gente podia falar da relação disso, né? Sim, dos pais, do temperamento dos pais com os filhos e como a gente, quando conhecendo isso, a gente consegue, eles mesmos conseguem lidar melhor com os filhos, né? Eu vejo que o João Pedro alegre, né? O pai sanguíneo, sempre com energia. Uma energia que acaba, às vezes, mas que aí vem outro estímulo. E acaba que tendo um filho de cada temperamento, ele renova as suas energias de maneira diferente. E né? tem que ser de um jeito com cada um, né? Cada um, exato. Com a Maria, que tem o temperamento colérico, ele consegue levar a rigidez e aquela intensidade dela de uma maneira mais leve, parece que amortece nele de uma forma diferente e ele não leva tão a sério aquilo, né? O impulso dela. E aquilo logo passa. Sim. Já passou, daqui 2 minutinhos já passou e ele já tá pronto pra outro. E em relação ao Pedro, que tem um temperamento melancólico, eu sinto que ele tira aquela coisa séria,
A seriedade. E o pessimismo, que é natural desse temperamento. Sim. Por se preocupar demais, por se atentar muito aos detalhes de tudo que vai acontecer. E hoje ele precisa saber exatamente, milimetricamente, tudo em horários, o que vai acontecer ao longo do dia. Ele fala, vamos vivendo, deixa pra depois. A gente vai pensando isso conforme for acontecendo. Sim. E tira um pouco daquela necessidade de controle que dá segurança pro melancólico. Sim. Já com o José, que é o meu filho que tem um temperamento fleumático, ele tem uma dificuldade. Às vezes a dificuldade vem da necessidade de repetir, a energia dele acaba no meio do caminho e ele precisa, pela velocidade ser diferente do pensamento dos dois, ele precisa ter um pouco mais de energia para conseguir ter autoridade, né? Mas é incrível ver assim como ele consegue, isso acontece aqui na minha casa, né? Como ele consegue separar o ser amigão, porque o pai sanguíneo é o pai amigão. O pai amigão do pai da autoridade. Sim. De ter um pouquinho de respeito e falar assim, não, peraí, a minha palavra aqui vai ser um pouquinho mais forte mesmo eu sendo oba-oba com vocês. Sim. Né? E o filho fleumático, ele não é tão impactado com nada, né? Ele recebe tudo mais de forma suave. Então, por exemplo, talvez a fala mais firme dele com o Pedro, uma vez já é suficiente. Com a Maria, por mais que o colérico ele gosta do embate, ela já entendeu que ele é a autoridade. Isso aí. Então, assim, por mais que ela às vezes queira rebater, primeiro é homem e mulher, né? É o pai e a mãe. O pai e a filha. Então, assim, já existe aquela relação de minha princesa. E eu sou a princesa do meu pai. Então, assim, ela já cede de uma forma diferente pra ele, com certeza, do que pra você, que é a mãe, né? É diferente. Agora, com o José, como aquilo não impacta, talvez a firmeza dele, ele não se atinge tanto. Ele vai isso. Então, na verdade, eu acho que ele adora, porque é leve, mas ele demora. E às vezes ele não vai na mesma intensidade. Então assim, ele demora pra resolver. Ao mesmo tempo que o pessimismo do Pedro, às vezes fala, ai meu Deus, não podemos desanimar, vamos mostrar o que tem de bom nesse mundo, porque aí ele deixa de pensar em alguma coisa que pode ser ruim. Sim, agora no José não impacta tanto. Não, o José, assim, não é que não impacta, mas ele recebe primeiro, ele não age imediatamente, né? E como é ele tem que falar mais vezes, Isso. ele tem que ter mais, né, uma continuidade maior na hora de educar. É isso, né? Nossa, né? Então, eu tenho o papai colérico, né, Cacá coleriquíssimo. Então é aquele general mesmo da família, né? É o que põe em ordem, é o que exige, é o que dá bronca, e isso faz com que eu, que já sou sanguínea, já quero ser amigona, né? Se me descuidar, também não tomo a minha posição de autoridade. Então é algo que eu sempre tenho que ficar de olho, lutando, porque senão eu deixo pra parte chata toda pra ele, né? Sim. Que ele assume com muita facilidade. Mas é importante eu entender, como sanguínea, mãe sanguínea, que também é importante que eu tenha a minha autoridade perante os meus filhos. E o pai colérico, eu vejo assim, com o José Henrique, que é sanguíneo. Para ele é bem difícil ter um filho sanguíneo. Por quê? O filho sanguíneo, ele é um filho que dá mais trabalho também no sentido de que ele é distraído, ele fala mais que tudo. Então, assim, muitas vezes o Cacá tinha dificuldade com o José Henrique porque ele não entendia esse falatório, a dificuldade de obedecer de uma vez. Uma pausa aqui que vale muito a pena. Tem muita gente que às vezes faz um diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade é só um temperamento que precisa ser moldado. Sim, né? com certeza. Que precisa ser entendido para ser lidado da melhor forma. Sim, né? Com certeza. Assim, o filho sanguíneo ensina muito também pro pai colérico a ter essa paciência em saber que a pessoa é diferente dele. E ao mesmo tempo traz uma leveza, traz a sutilidade da relação, de que é importante às vezes se relacionar mais do que cumprir objetivos. Nós não somos um quartel, eu falo muito isso pra ele. Nós não somos um quartel, aqui nós somos uma família. Então,
o pai colérico, ele é um pai que exige muito, então ele tem a capacidade de elevar os filhos à excelência, né? Mas ele tem que também ter esse cuidado de entender que as pessoas não são como ele. A velocidade é diferente, com a mesma energia, as qualidades e defeitos são diferentes. Então, ele precisa entender que às vezes a energia que a criança vai colocar não é a mesma que ele tem e tudo isso. Então, assim, eu acho que ali os dois se ensinam a todo momento, gente, né? Eu acho isso que é lindo, né? Sim, com certeza. A gente busca na família, que é a primeira vivência em sociedade que a gente tem, a gente vai lidar ali com pessoas tão diferentes, a gente treina isso dentro da nossa casa, né? Pra gente poder ir pra fora, no mundo, lá fora, na sociedade. E quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece o outro, melhor fica aquela relação no sentido de se construir. Com mesmo, certeza, né? sem dúvida. As pessoas irem se construindo. Então, o filho vai construindo o pai vai construindo o filho e se melhorando. Quanto mais filhos tem, mais construído você fica. Com certeza. Melhor você, se você quiser melhor, você pode ficar. Perfeito, com certeza, Mari. E o filho caçulinho, José Guilherme, é melancólico. Então, tem isso que a Mari já falou, do pessimismo, da dificuldade de tomar o primeiro passo, de colocar tudo em ação. Então, eu acho que o pai colérico, o José Guilherme, ajuda muito a fazer ele sair dessa inércia. Dar essa força para falar, vamos, José Guilherme, você consegue, você vai. Ah, mas eu não sei se eu quero. Não, você quer. É assim, né? Você quer, você vai conseguir, você é capaz. Descobre no caminho. Descobre no caminho. Vamos lá. Então, eu acho que ele dá esse impulso que o José Guilherme precisa, esse gás, né? Porque o melancólico, ele reflete muito, então ele vai ficando pessimista, ou ele desiste porque ele acha que ele não vai fazer perfeito. Então, o pai colérico dá essa impulsionada. E o que eu falo muito pra ele, e ele sempre toma cuidado em relação ao José Guilherme, que eu falo, o José Guilherme melancólico não é o José Henrique sanguíneo. Então, as coisas que você fala pro José Guilherme, elas vão ficar marcadas naquele livrinho que vai pra história do mundo. Mas, de fato, é um pai que eles admiram, que eles, né, olham como exemplo, porque a autoestima, né, o colérico, ele tem uma autoestima, né? Ele não precisa de nada. Não, ele sabe. Então, ele fala muito assim, eu, quando era da idade de vocês, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era assim. E não sei se é verdade, né? É a impressão que ele tem, né, da realidade, porque essa é a impressão do colérico, né? Até esses dias eu escutei, não é que o colérico se acha, ele se sente encontrou, isso, ele sente assim mesmo, né? E talvez ele seja. Como tudo no mundo, tem a parte boa de ser assim e a parte ruim que deve ser cuidada. Né? Com certeza. Mas que tem, com certeza, muita coisa boa para ser tirado de todos os pais. Como a gente falou dos nossos esposos, dos pais dos nossos filhos, dos nossos pais, nós falamos de vários temperamentos, mas faltou o pai fleumático, né? Ah, é verdade. Que o pai fleumático, ele é um pai muito carinhoso, muito cordata, bonzinho, amigo também. Só que ele também, como ele tem essa dificuldade de falar, de se comunicar, ele pode ficar muito no mundo dele, né? E assim, ele pode também delegar a parte chata pra mãe. Deixar que alguém faça. Se alguém fizer, ele tende a se acomodar, né? Então o pai fleumático também tem que tomar esse cuidado pra ele não ser um pai que aparenta ser omisso, né? Porque é um pai que vai ficar na dele, não é muito de falar. Porque assim, o pai sanguíneo, ele delega o poder, né? A bronca, a chatice. Só que ele tá junto. Ele tá falando, ele tá se comunicando, ele tá abraçando, ele tá beijando. Então, assim, algum vínculo emocional ele tá fazendo com os filhos. Talvez não da autoridade, mas do amor, né? Do carinho, do afeto. Já o pai fleumático, o amor tá tão ali dentro dele. E se ele não falar, se ele não se forçar a se comunicar com os filhos dele, a educar, passa batido. Ele vai ser uma figura, às vezes, assim, e às vezes pouco importante, né? E aí o que acontece? Os fleumáticos casam muito com as mulheres pra fora, né? As coléricas que vão fazer tudo, as sanguíneas que são ativas. E aí é aquela mãe que ocupa um espaço no imaginário do filho completa. E o pai, não é que meu pai era ruim, ou meu pai era meio que mau ele pai. Não era quase mas nada. ele não era.
O pai fleumático, ele tem que tomar esse cuidado. Ele tem que como ele tem pouca presente. energia, né? Sim. Então é aquele pai que ele funciona numa velocidade menor e um pai que assim fala, não é tão importante isso. Ele tá vendo de fora que o que é importante ele vem. Sim. E outra coisa que o pai fleumático tem que se atentar é que às vezes ele vem como um tsunami. E aí ele vem e acaba destruindo e ninguém vai entender mais ou menos o que tá acontecendo. Porque quando ele encheu, entendeu, ele vem naquela velocidade. E aí tem que se equilibrar. Se equilibrar. E é diferente da mãe fleumática, né? Sim. Porque a mulher, ela tem essa postura um pouco mais passiva, é natural. É natural. Agora o homem, o pai, ele tem essa posição e não adianta a gente brigar contra isso. É uma posição de autoridade, é uma posição de prover. Sim, o chefe da família. É o chefe da família. Então, o pai fleumático, ele tem que ter essa atenção. E o fleumático, geralmente, quando ele é movido por uma grande paixão, por exemplo, o dia que ele entende o papel dele dentro da família, ninguém vai parar. Aí ele vai. Ele vai fazer o que for preciso, ele morre, ele mata, ele faz o que for. Mas só que ele tem que sair dessa posição de espectador. Ele não é espectador, ele é importantíssimo. É isso aí. Aí acho que ficou bom, né? Eu também acho que essa salada vai fazer sucesso. O Dia dos Pais vai ser maravilhoso. Aproveitamos já para desejar um feliz Dia dos Pais. Para todo mundo. Que vocês se encontrem e se realizem nessa grande missão que é ter filhos e sejam homens melhores a partir dos seus filhos. E entendam que vocês também, se conhecendo, vocês conseguem educar os filhos de vocês de uma forma muito mais positiva e preparar para o mundo aí de fora. É isso aí. Curta, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal aqui, compartilha com quem você gosta por aí também. É isso aí. Tchau, tchau. Eu acho que o João Pedro vai gostar dessa salada com churrasquinho. Ai, o Cacá também. Com a costela. Ai, que delícia. Até a gente vai gostar.